Olá pessoal, tudo bom? Tudo certo? Né? Mais uma semana, vamos dar aí então prosseguimento à nossa disciplina de higiene, né? E dúvidas, sempre eu digo para vocês aqui, deixem para mim no privado, no grupo. A gente pode estar marcando aí uma aula tira dúvidas, né? No Google Meet, né? Também aí no Zoom, tá certo? E a nossa avaliação está próxima, né? E aí hoje nós vamos falar de um outro assunto também importante da nossa disciplina. Na aula passada, né, quem lembra, falei para vocês sobre infecções de uma forma geral. Eu até deixei na plataforma um trabalho valendo nota para vocês entregarem na instituição, tá? Esse trabalho vocês podem estar entregando junto com a avaliação de um outro professor que está no dia, por exemplo, de entregar daquele professor, né? Eu postei essa atividade, acho que foi ontem. Tem que entregar hoje ou amanhã? Vocês devem entregar essa atividade, preferencialmente no dia que vocês forem à instituição entregar a prova de um outro professor da turma de vocês. Não precisa esperar chegar o dia da minha prova para vocês entregarem essa atividade, correto? Vocês já podem estar entregando. Imaginarmos que sexta-feira agora eu sei que é feriado, né? Acho que vai emendar. Segunda-feira que vem tem uma prova para ser entregue. Aí você pega aquela prova junto com o meu trabalho, que eu já deixei para vocês na plataforma, com data do 8/6. Lembrando, todo o trabalho que eu deixo na plataforma, que é para nota, tem do lado a pontuação, tá? Se tem do lado a pontuação, é porque vale nota, né? E com data do dia 8/6, que foi a publicação ontem. Perfeito? Dúvidas? Manda para mim. Na apostila de vocês, na nossa literatura, só para a gente fechar a parte de infecção, né, como eu já havia falado antes, sobre essa questão de infecção hospitalar, nosocomial, infecção direta, infecção indireta, infecção aérea, infecção focal, né, os fatores, né, a susceptibilidade do paciente, ele distingue-se em duas classes importantes, né, como eu havia falado antes, tanto fatores intrínsecos como fatores extrínsecos, né? Ou seja, algo que está dentro do paciente, algum problema que vai contribuir para uma infecção. Então é o que? Intrínseco. Extrínseco significa o quê? Algumas dúvidas estão surgindo com relação a isso daí. Extrínseco, fora, de fora, né? Ou seja, algum fator externo que o próprio paciente se compromete a realizar e pode contribuir, por exemplo, para uma infecção, uma cirurgia, um exame, né, um cateterismo cardíaco, que é um exame, não é cirurgia, né, uma passagem de sonda, uma aplicação de uma medicação. Isso são fatores extrínsecos, né, ou seja, de fora para dentro, algo que contaminado pode gerar uma infecção. E lá na literatura fala dos profissionais que participam da CCIH. Como a gente falou que o coordenador da CCIH é o enfermeiro, mas a gente tem quem? Farmacêutico, microbiologistas, epidemiologistas, né? A gente tem aí pessoas que trabalham diretamente ligado à área administrativa do hospital, o provedor, né, a administradora do hospital ou administrador do hospital, que são pessoas que estarão junto com a CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que vai direcionar os problemas, que vai falar de incidências, que são casos novos, prevalências, que são casos existentes, de determinadas doenças que estão sendo, infelizmente, aí, né, aparecendo aí e desenvolvendo dentro do próprio âmbito nosocomial, que é o hospital. Nosocômio, tá? Como eu já falei antes, para quem não soube assimilar ainda, é hospital. E aí, gente, está falando que a lavagem das mãos é a arma mais importante e econômica na prevenção de infecções hospitalares. Sempre eu deixei claro para vocês,
todo e qualquer procedimento que a enfermagem for realizar no seu paciente, lavagem das mãos. Isso é importantíssimo. As nossas mãos, elas são portas de entrada, né? Como que realiza infecção cruzada? Como que realiza contaminação, né? O paciente, ele já tem uma susceptibilidade. Quem lembra do que eu falei de susceptibilidade? Ele não tem a doença, mas ele apresenta condições para desenvolver uma doença. Por exemplo, leucocitose, né? Leucopenia, diminuição das células, né, dos leucócitos, porta de entrada, tem menos células de defesa, o micro-organismo vai entrar e vai fazer a doença, né? A gente viu lá na aula passada sobre patógeno primário e patógeno secundário. Então, pessoal, só para lembrar, lavagem das mãos é de suma importância para a equipe de enfermagem. Banho de leito, lavagem das mãos. Curativo, lavagem das mãos. Aferição de sinais vitais, lavagem das mãos. Descer com o paciente para fazer exame, lavagem das mãos. Subir com o paciente para fazer admissão, lavagem das mãos. O paciente evoluiu para óbito, lavagem das mãos. Aspirei o paciente, lavagem das mãos. Troquei roupa de cama, troquei leito, banho de leito, lavagem das mãos. Banho de aspersão, lavagem das mãos. Preparo, diluição, administração de medicação, lavagem das mãos. Assumi o plantão, lavagem das mãos. Estou indo embora, lavagem das mãos. Cheguei em casa, lavagem das mãos. Somente agora nessa época que a gente está vivendo essa questão do Covid-19, né, que é o coronavírus. Álcool em gel para lá, álcool em gel para cá. O pessoal leva muito isso na brincadeira, o pessoal está levando isso muito pelo lado sarcástico da situação, né? Nós, vocês, futuros profissionais da área da saúde, né, são os principais promotores que devem fazer com que essa percepção de algumas pessoas tem que mudar, né? É gente sem máscara, que é o EPI, né? Quem diria que todos um dia usariam uma máscara e que nem sabe que máscara é chamado de EPI, equipamento de proteção individual. Muitos nunca talvez imaginariam que ia calçar uma luva, né? Luva é EPI, equipamento de proteção individual, né? Hoje a população mundial tem ciência disso, mas infelizmente a gente ainda encontra pessoas transitando na rua. É triste isso, né? Pessoas que estão na rua sem o uso de máscara, sem o uso de luvas em determinadas condições, né? Sem passar álcool em gel nas mãos. Isso daí depende de nós, promotores, vocês futuros, promotores da área da saúde, para tentar reverter isso daí de uma melhor forma benéfica, né? Junto com o apoio de outros parceiros. E aí, pessoal, a infecção de um paciente pode ser transmitida de um paciente para outro? Pode. O que significa isso? Infecção cruzada. É só o paciente que vai ter que passar para outro paciente, por exemplo, né, num alojamento conjunto. O que é alojamento conjunto? Enfermaria. Não. Paciente, 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 médico, médico, paciente, paciente, enfermeiro, enfermeiro, técnico, técnico, paciente, técnico, enfermeiro. Então, a infecção cruzada, né, não rotula, ela não fica presa só paciente, paciente não. Eu posso estar com a minha imunidade baixa, eu posso estar com a leucopenia, que é a diminuição da taxa de leucócitos, que são as nossas células de defesa, e eu posso adquirir um micro-organismo dentro do hospital. Eu sou paciente? Não, não sou paciente. Mas eu tenho uma susceptibilidade, né? Eu tenho uma vulnerabilidade de adquirir um micro-organismo patógeno, né? Patógeno é todo micro-organismo que vai desenvolver uma doença. Quem lembra? Patogenicidade, que eu já expliquei, é a capacidade do agente invasor causar uma doença em alguém. Correto? Quanto mais patogenicidade, maior teor de virulência vai ter aquele micro-organismo. E aí, essa infecção cruzada, ela pode ser menos evidenciada, ela pode ser menos aumentada aí a quantificação de números com a contribuição da lavagem das mãos.
Porque quanto mais eu lavo as minhas mãos, pessoal, quanto mais eu tenho cuidado, zelo, né? Desprezei uma luva, fui lá, né, no grupo A porque tem restícios de fragmentos de sangue, eu já vou calçar uma luva por cima daquela? Não! Eu vou ter que higienizar as minhas mãos, né, dentro da técnica, dentro da forma correta, para que a gente possa conseguir êxito e evitar a contaminação dentro do próprio ambiente hospitalar. Na aula de hoje, eu estarei, além do que eu estou falando para vocês, eu estarei postando um vídeo que vai estar ilustrando melhor sobre essa questão da lavagem das mãos, que é um dos procedimentos importantíssimo que está relacionado à profissão enfermagem. Enfermeiro, técnico, auxiliar, todos nós temos que estar sempre preocupados em lavagem das mãos, evitar usar adornos dentro do próprio ambiente hospitalar. Evitar não, é proibido o uso de adornos dentro de um ambiente hospitalar. Brinco, pulseira, anel, né, piercing, gargantilha, tudo isso. Primeiro, é porta de entrada de infecção. Segundo, eu não estou indo para uma festa, eu estou indo para um plantão. Terceiro, um brinco de argola. A pessoa está com uma crise, ela puxa aquele brinco, você fica sem o lóbulo da orelha. O culpado é quem? É você ou o paciente? Então, quando a gente assume, né, para que nós, quando você vai assumir um trabalho, quando você assina um contrato de trabalho, quando você firma, quando você entra numa empresa, nós tenhamos que saber as rotinas, nós tenhamos que saber os protocolos, nós tenhamos que saber as medidas administrativas dentro dessa empresa. Ah, ninguém me avisou, ninguém falou nada, né? É desculpa para não ter que ser chamada a atenção, correto? Então eu vou postar esse vídeo importantíssimo, tá, gente? Lavagem das mãos não pode deixar de fora. Todo e qualquer procedimento que vocês realizarem com seus pacientes, lavagem das mãos, tá? Foco de contaminação, infecção cruzada, paciente e assim vice-versa. As nossas mãos, elas são veículos de contaminação, tá bem? E aí a gente vai continuar falando, porque agora eu vou falar sobre um outro assunto importantíssimo, que também é assunto da nossa prova, tá? E aí, qualquer dúvida, como eu já falei anteriormente, vocês vão estar sempre mandando para mim, para que a gente possa estar junto caminhando e ninguém pode ficar com dúvida, perfeito? E a gente vai continuar a falar agora, desculpa, de um outro assunto legal, ok? Combinado? Bom, então, gente, agora nós vamos passar para um novo assunto, um novo tópico, né, da nossa disciplina. Na literatura de vocês, nós vamos falar agora um pouco sobre toxicomanias, né? Na verdade, toxicomanias é um estado de intoxicação periódica, né? Prejudicial ao indivíduo, que é nocivo à sociedade. Tudo que é nocivo, a palavra nocivo significa prejudicial, né? Aquela medicação é nociva, ou seja, aquela medicação é prejudicial para o paciente. Aquele soro que você vai transfundir, fazer uma soroterapia, é nocivo, é prejudicial. Então, toda a palavra nociva, né, significa prejudicial. É aquilo que faz mal para a pessoa. Então, toxicomanias são pessoas que apresentam quadros, né, de intoxicações, às vezes problemas relacionados aí, causado pelo excesso, né, ou alguma coisa exagerado de determinado tipo de produto. Igual tá falando aqui. Drogas. As drogas, elas podem ser naturais, né, que são, ou sintéticas, que são drogas elaboradas dentro de laboratórios através de plantas, que nós chamamos de botânica, né? Quem estuda botânica estuda plantas, né? Existem plantas medicinais? Claro que existe, com certeza existem plantas medicinais. Só que nós sabemos que dentro da área que nós estamos estudando, vocês serão futuros profissionais,
tudo em excesso no organismo faz mal, né? Tudo que é em quantidade excessiva faz mal. Medicação demais faz mal, soro demais faz mal, excesso de O2 faz mal, a pessoa começa a enanasar, edema generalizado. É necessário? É necessário, mas a gente sabe que tudo em excesso faz mal. Então, na verdade, por exemplo, algumas plantas que são feitas dela, alguns medicamentos como analgésico, podemos dizer, né, o paciente precisa fazer nele uma solução analgésica. O que é uma solução analgésica, professor? O paciente que está com dor, o paciente que está incomodado com algum processo álgico, que é uma dor. E aí a gente faz sob prescrição médica. Dependendo do quadro, se for um quadro mais severo de dor, às vezes é prescrito uma morfina, às vezes é prescrito uma codeína, às vezes é prescrito uma determinados outros tipos de ópios, né, derivado da palpola. A palpola é a planta, né, que aí através dela é feito o que? Determinados tipos de produtos ilícitos. Mas nós temos a palpola que ela é realizada em laboratórios, que ela também faz produtos lícitos para principalmente ser de uso médico hospitalar, para trabalhar na manutenção e na terapia daquele ou daquela paciente que necessita desta medicação. Porém, tudo em excesso faz mal. E quando eu falo que tudo em excesso faz mal, o que é um paciente, quando a gente entende de toxicomanias, o que é um paciente impregnado? Né? O que significa um paciente que está com uma impregnação? A palavra impregnado significa que o paciente ele está com excesso de medicação no organismo. Às vezes aquele Aldol, né, que é um haloperidol, a mesma coisa, que ele tomou ontem, ainda não fez o efeito desejado metabolizado via fígado e ele vai ter que tomar uma outra dose hoje, sem ser que aquela primeira dose ainda já fez a metabolização. Principalmente pessoas da terceira idade, que a metabolização ela é o quê? Lenta. Pode ocorrer um processo de impregnação? Pode. O que é essa impregnação, então? É o excesso, né, de medicação que o paciente recebe no organismo e que muitas das vezes ele está o quê? Intoxicado de tanta medicação que ele utiliza. O fígado está devagar, a metabolização já não é mais a mesma, né? Então isso tudo vai interferir, né, na resposta do tratamento desse paciente. Claro que não é de uma hora para outra, por exemplo, dentro que a gente está falando agora de toxicomanias, né, que a enfermagem com a autorização médica retira todas as medicações, principalmente quando ele é internado, impregnado. O efeito que nós chamamos de quê? De desmame. O paciente ele é desmamado, o paciente é feita essa retirada gradual das medicações dele, porque o organismo já está acostumado, né? Porque ele pode entrar também em abstinência e ele vai sentir menos necessidade de usar a medicação do que se a gente retirasse de uma vez só, abruptamente. Então, o desmame, ele é necessário? Sim. Principalmente quando tem o que? Uma toxicomania, que nada mais é do que um estado de intoxicação periódica desse paciente, por ele estar usando excesso de medicações que foi prescrito por um médico, né, dentro da área ali que foi colocado para ele. Infelizmente, algumas pessoas tornam-se escravas e vícios de determinadas medicações, né? Eu sempre falo, depressão, né, é uma doença que ninguém pega depressão de ninguém, né, teoricamente falando, porque a depressão ela pode ser de cunho genético, ela pode ser de cunho hereditário, etiologia, a gente viu isso na aula passada, né, ela tem os seus fatores né, de fundo orgânico. Então, a depressão, por exemplo, eu não posso falar que um medicamento X, por exemplo, um alprazolam, que é um ansiolítico,
eu tomei, fez mal para mim. Mas o paciente X que tomou não fez mal para ele. Por que não fez mal para ele? São genéticas diferentes. São pessoas diferentes, né? São comportamentos diferentes. Então, porque existe, por exemplo, o alprazolam, que é um ansiolítico, que todo mundo vai tomar ele? Não, nem todo mundo vai tomar ele. Porque se alguém, por exemplo, usar o alprazolam como medicação ansiolítica para diminuir um pouco a ansiedade, né, a sudorese, a inquietação, aquela coisa, nem todos poderão usar. Mas ao mesmo tempo nós não podemos rotular que as pessoas elas ficam dependentes da medicação. É necessário usar a medicação? Por que a medicação foi produzida? Quem que produziu a medicação? Né? Para que as pessoas usam a medicação? Né? Por que existe a prescrição? É para enfeitar, é para guardar, é colocar dentro da gaveta? Então, na verdade, um exemplo que eu estou trazendo agora para vocês, já está falando dessa questão de toxicomanias, que algumas pessoas ficam dependentes de alguns medicamentos. Na verdade, aquela dependência é que vai trazer tranquilidade para ele, desde que não traga problema como abstinência, né? Às vezes o médico, a fundamentação principal dele é o quê? Tirar a medicação do paciente. O paciente psiquiátrico, ele chega no consultório, uma das primeiras coisas que às vezes ele pergunta para o médico: doutor, quando que eu vou parar de tomar essa medicação? Né? O que o médico responde? Filho, primeiro nós temos que colocar o trem nos trilhos. Perfeito? Depois que nós colocarmos o trem no trilho, nós vamos acompanhar como que esse trem vai, né, ali sobre aquele trilho. E aí nós vamos ver se há uma condição da gente estar fazendo um desmame gradual daquela medicação, né? Então não adianta a gente pensar que a toxicomania generalizar, falar que pessoas depressivas são pessoas toxicomaníacas, são pessoas que estão o quê? Em estado de intoxicação, que é o exemplo que eu estou trazendo para vocês. Não existe isso. Existe uma necessidade para que a pessoa que tenha uma ansiedade, uma depressão, um quadro de bipolaridade, uma pessoa que é esquizofrênica, ter qualidade de vida, ter um momento, né, benéfico dentro do ambiente, do id, do super-id e do ego, para ela viver de uma forma melhor. Né? É o que eu sempre falo, as pessoas viram para as outras e falam: nossa, mas você toma medicamento para depressão, você toma medicamento para ansiedade, você toma medicamento para esquizofrenia, você toma medicamento para quadros bipolares, né? Por que não perguntam: nossa, por que você toma remédio para diabetes, você toma remédio para hipertensão, você toma remédio para colesterol alto, você toma remédio para hipotiroidismo, para hipertiroidismo? Ninguém fala isso. Ninguém questiona isso. Agora, quando é o depressivo que precisa da medicação, algumas pessoas perguntam: para que você precisa tomar essa medicação? Então, para que o diabético precisa tomar medicação? Por que o hipertenso precisa tomar medicação? Por que quem tem dislipidemia, que é o aumento da taxa do colesterol presente na corrente sanguínea, precisa tomar a medicação? Então não precisa. Então, dentro da própria sociedade, pessoal, nós temos, infelizmente, o preconceito. Conceituar algo que você não tem certeza daquilo que você está falando. Né? Eu estou preconceituando. Então, são pessoas toxicomaníacas? Às vezes não. Às vezes não. Existem pessoas que não são depressivas, não têm quadros de ansiedade, não são esquizofrênicos, nem bipolar, nada, nem fobias, nada disso. São pessoas normais e que não vivem sem a sua dipirona. Todo dia tem que tomar uma dipirona, mesmo sem dor. Todo dia tem que tomar um paracetamol, mesmo sem dor. Todo dia tem que tomar ali um Lufital, mesmo sem presença de flatulências, gases.
e ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada. Agora, quando é depressivo, todo mundo, né, vírgula, costuma a rotular, né? Nossa, fulana toma 3, 4 medicamentos, né? Se eu tomar isso aí eu vou ficar doida, né? Então, ou seja, preconceito. Para eu falar alguma coisa, eu tenho que ter certeza. Para eu falar alguma coisa, eu tenho que estar dentro da literatura. Para eu saber entrar e para eu saber sair. Perfeito? E lá na apostila está falando de constituições toxicolofila. É a natureza de certos indivíduos naturalmente inclinados à submissão frente ao vício das drogas. Ou seja, são pessoas, infelizmente, pessoal, que vivem em função do vício, né? Seja lícito ou ilícito, né? Tem pessoas que não conseguem viver, por exemplo, sem o álcool. Se não tem o álcool, bebe acetona. Se não tem acetona, cheira o esmalte. Se não tem o esmalte, ele de uma outra forma qualquer, ele vai beber perfume. Então ele tem essa necessidade. É uma pessoa toxicomaníaca? Sim, neste caso sim, né? Porque o organismo acostumou com aquela determinada substância. Por isso que fala constituição de pacientes toxicolofila. São pessoas, certos indivíduos que viram escravos de determinadas substâncias. O álcool, por exemplo, o cigarro, o tabagismo, não tem ali naquele momento, né? Ele vai lá, encontrou a binga de cigarro, coloca na boca. Né? Às vezes alguém está fumando na rua, pede para satisfazer o seu ego, o seu superego, o seu id. Isso são pessoas que são escravas de determinadas substâncias, tanto lícitas quanto ilícitas, né? Que está envolvendo a nossa aula de hoje, falando assim de toxicomanias. Correto? Então, assim, na verdade, tem tratamento? Tem tratamento, né? Tanto o alcoolismo quanto o etilismo tem tratamento. Basta com o apoio da atenção primária, medicina preventiva, né? Unidade básica de saúde, o apoio familiar, né? A conduta, a pessoa também querer tratar. Tem condições para isso, né? O alcoolismo, quando ele é detectado de uma forma como doença, ele é doença, né? Tem que afastar a pessoa do trabalho, tem que receber um benefício do governo para ele melhorar a condição dele. Então, eu estou deixando essa mensagem de hoje para vocês, tá? Já tem essa atividade que está com a data de 8/6 para vocês entregarem lá no SECAP, de 13 às 19h30. Na próxima aula vamos continuar, ok? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, mande para mim no privado, mande para mim no grupo, ou se quiserem a gente agenda lá, né, a aula, né, tanto lá no Google Meet ou lá no Zoom, tranquilo, tá? Então nós vamos parar aqui um pouco sobre toxicomanias. Na próxima aula eu vou reiniciar, e aí qualquer dúvida, ok, pessoal? Estou à disposição de vocês. O que eu quero é que vocês não fiquem com dúvida em tudo que eu abordo para vocês aqui. Até que aí um dia a gente dá breve, vamos estar voltando pessoalmente, né? Todos juntos, né? Numa comum união, ok? Muito obrigado pela participação de vocês, né? E aí estou à disposição de vocês aí. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.